Boa noite, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Porto da Paz. E hoje nós teremos a nossa querida irmã Arlete Oliveira, que vai falar sobre o capítulo 11 do livro Boa Nova, o Sermão do Monte. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. E antes de iniciarmos, vamos harmonizar com um trecho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. E eu estou usando a tradução do nosso irmão Haroldo, tá? Boa noite, Cris. Boa noite, traslado, locadora. Boa noite. Vamos lá harmonizar? Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Antes de convidar a nossa amiga, que já chegou, vamos falar sobre o funcionamento da nossa casa, que está se preparando para a abertura em meados de janeiro. Por enquanto, nós estamos com as nossas lives aqui todas as quintas-feiras no Instagram, às 18h30. Temos a nossa palestra aos domingos no Facebook, às 19 horas. As nossas palestras do Facebook estão sendo transmitidas no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal, passem lá, visitem www.youtube.com.br/Porto da Paz. Curtam, se inscrevam, compartilhem. No próximo domingo, a nossa amiga Suênia vai falar sobre comportamentos frente a aflições e desequilíbrios. Nossa querida amiga Suênia de Campina Grande, que é da turma de Denise Lima. E, além das palestras, nós temos o atendimento fraterno, terças e quintas, pelo telefone. Estávamos sendo presencialmente também, agendando, né? Mas está suspenso por enquanto, que nós estamos de recesso. Mas sempre agendando pelo Facebook ou pelo Instagram aqui por mensagem, tá bom? Temos a livraria também, terças-feiras, das 10 às 11 da manhã. E o Brechó da Paz, das 9 às 11. Nossas atividades estão em recesso, mas retornaremos tudo em janeiro. Então vamos lá, boa noite, Zanza. Boa noite, vamos convidar a nossa amiga Arlete, que vai falar sobre esse tema maravilhoso, que é o Sermão do Monte. Já convidei, daqui a pouco ela está chegando. Boa noite a todos. Zanza, Arlete. Será que foi? Oi? Oi, com certeza. Estou meio remendadinha aqui, que andei tirando uns cistos, mas eu vou diminuir o curativo para bem miudinho, para não ficar muito grande aparecendo. Seja muito bem-vinda, novamente. Obrigada. Você quer dar mais uma vez. Dar uma afastada, assim, que sua cabeça está sendo cortada aqui. Quer afastar um pouquinho? Isso, já perfeito. Agora. Perfeito. E aí? 2 minutinhos aí, que tem alguém me chamando aqui na porta. 2 minutinhos. Gente, essas coisas acontecem ao vivo, é sempre assim. Então, hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Boa Nova, de Humberto Campos, psicografado por Chico Xavier. Estamos no capítulo 11, no Sermão do Monte. E hoje nós vamos ter a conversa, né? Jesus vai conversar muito com Levi. Aí... Desculpem, mas filho chegando na porta chamando. Bem na hora. Acontece. Mas tudo bem. Arlete, tudo bem. Você quer se apresentar? Boa noite, Fernando. Sim. Então, sim, posso sim.
Eu sou Arlete Oliveira, sou trabalhadora do Porto da Paz já de alguns tempos, alguns aninhos, e trabalho em várias áreas, em várias atividades do Porto da Paz, na mediúnica, atendimento fraterno, sou responsável pelo Sopão Fraterno já há 15 anos, e sou trabalhadora para qualquer necessidade que eu preciso, não é o Porto da Paz que precisa, o Porto da Paz me oportuniza dando a chance de trabalhar. Ótimo. Estou aí. E de vez em quando faço minhas conversinhas aqui nas quintas. Você poderia fazer a prece final e eu faço essa inicial? Tá bom? Pra você Pode fazer? sim, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então vamos orar, né? Vamos orar, oremos. Quem assim desejar, feche os olhos. Vamos agradecer sempre ao nosso Pai, Deus de infinita bondade e sabedoria. Gratidão, Pai, por tudo, por estarmos aqui também. Mais uma noite, mais uma live reunidos para falar sobre os ensinamentos do nosso amor Jesus. Gratidão. Gratidão a toda a equipe espiritual desse trabalho. Gratidão ao Verbo de Canchas, a Chico Xavier, ao nosso amado Mestre Jesus. Que essa equipe se faça presente, nos conduza, envolva a nossa amada Arlete com muitas luzes, muito amor, muita paz, inspirando, intuindo na live de hoje. E aos nossos irmãos, a todos nós, que eles possam nos inspirar nesses momentos de dificuldades. E todos os sofrimentos, as dores, toda vez que nos sentimos magoados, perseguidos, injuriados, em sofrimento, que possamos alegrar-nos, bem-aventurados. Pois é o momento do nosso testemunho. E sendo fiéis a Deus, e fidelidade ao nosso Pai, nós teremos o reino dos céus. Então, que assim possamos nos alegrar nesses momentos de dificuldade. Como Ele, nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, vai nos mostrar na palestra de hoje. Fique conosco, sempre, que assim seja. Assim seja. Sua voz está fugindo um pouquinho para mim lá, e não sei se para as outras pessoas está. Será que é a internet? Eu vi. Bom, pelo amor de Deus, que não seja a minha. Então vamos embora. Mas agora está ouvindo bem. Agora eu estou ouvindo bem. Não sei se era na hora da prece você estava envolvida, e aí a gente ouve pouco. Então a palavra é sua. Ok. Obrigada, mais uma vez, boa noite a todos que estão nos ouvindo através dessa nossa conversa das quintas-feiras, agradecer ao Porto da Paz pela oportunidade de podermos estar estudando e refletindo as lições que o Mestre Jesus vem trazer para nós, e hoje nós vamos falar de um assunto belíssimo, que é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. É um assunto, quer dizer, todos os assuntos, todas as lições relacionadas com os ensinamentos do Cristo são belíssimos, mas tem uns que parece que tocam a gente profundamente. E aí me fez lembrar de uma frase de Mahatma Gandhi, que ele diz que se perdesse todos os livros sacros da humanidade e só restasse o Sermão da Montanha, nada seria perdido. Então, nós vamos ver como é a importância desse sermão que o Cristo fez para os seus apóstolos naquela época e para os seus discípulos, com os seus discípulos, para aquela multidão de pessoas necessitadas, esfameadas fisicamente, pessoas com deficiências enormes, não só física, mas morais também, que temos, que até hoje nós temos muito, mas naquela época, como já falamos inúmeras vezes, saindo recentemente do primitivismo e vindo para um mundo de provas e expiações, nós sabemos que nós trazemos conosco deficiências muito grandes, né, e que a gente vai lutando no dia a dia para tentar ir aprendendo, e errando, e se
analisando para não errar de novo, né, se perdoando, não se culpando, tendo a capacidade de sabermos que nós somos capazes, que nosso potencial é muito maior para o bem do que para o mal, que por ignorância ainda praticamos o mal. E ele, nessa história, é tão interessante que eu fiquei lendo e refletindo algumas coisas nessa lição que o Mestre Jesus veio trazer para nós, do Sermão do Monte, que é um diálogo dele com um apóstolo, né? E depois os outros todos participam de tudo que ele vai dizer. E é muito interessante que esse livro, A Boa Nova, seja lido, e todas as vezes que qualquer um de nós formos comentar alguma coisa, que não neguemos nunca a ler ipsiliter as palavras do Cristo. Porque estão dentro dessas palavras que Humberto de Campos vem trazer nesse livro, é que a gente começa a refletir, começa a despertar coisas que às vezes a gente lê em outras coisas e não desperta tanto. Então, naquela época, já corria, né, o alarido, já corria toda aquela fama, entre parênteses, das pregações do Cristo, naquelas cidades, naquelas aldeias, muitos ditos milagres já tinham sido feitos, a palavra do Cristo, da Boa Nova, já tocando vários corações, apesar de pessoas desprovidas de intelectos, mas às vezes amorosa, como até hoje nós temos muitas pessoas desprovidas de intelecto e de uma amorosidade, e às vezes a pessoa até rude, mas de uma amorosidade no momento de praticar um ato espiritual muito grande. Então, já corria já por Betsaida, por Dalmanuta, por Corazim, por todas aquelas aldeias ali, e as ruas de Cafarnaum já estavam cheias, porque eles sabiam que o Cristo ia chegar naquele dia. E entre os seus apóstolos, tinha cada um no seu grau. Jesus já sabia, escolheu os seus discípulos conforme a necessidade de aprendizado de cada um, porque Jesus conhecia, e da capacidade que ele sabia que eles tinham de levar o seu ensinamento mais à frente. E Levi era um coletor. Então, como ele era um coletor, ele tinha uma condição física melhor do que vários outros, né? Nós sabemos que ele tinha uma condição bem melhor. Então, como já estavam aquelas pessoas infelizes no sentido de deficiências físicas, sabendo que Jesus ia chegar e sabendo dos prodígios de Jesus, recorrem à casa de Levi, uma casa muito confortável, e 3 deles se dão ao direito, né, de perguntar a Levi como ele faria, como é que eles o que é que eles poderiam fazer para divulgar, para aprender. Eles queriam mais explicações daquele homem de uma magnitude imensa, que despertava a amorosidade em todos, a fraternidade, com um olhar, com um toque, de uma simplicidade imensa, como nos diz, que é uma frase que eu acho bonita e às vezes me emociona muito. Jesus andava de túnica sem costura e de chinelo nos pés, né, de alpercatas, né? Então, era um homem, não era simplório, ele era de simplicidade, que a diferença é muito grande de ser simplório para ter simplicidade. Ele era puro de coração. Tanto é que ele, quando falou as bem-aventuranças, ele botou exatamente o que ele veio trazer para a gente, na maior simplicidade, nas bem-aventuranças. E aí, esses 3 infelizes, aleijados, procuram a casa de Levi, o Dalfos, o Átila e o Lisandro. Procuram a casa dele, hein? Sim. E procuram a casa do Levi, para perguntar ao Levi o que é que eles poderiam ajudar, como é que eles poderiam ter mais explicações a respeito dos ensinamentos da Boa Nova, do Evangelho do Reino, daquele homem magnânimo que vinha falando aos corações daquelas pessoas humildes, né? E aí, o Levi, olhando para aquelas criaturas aleijadas, julgadas, algumas com determinadas... tinha um deles, se eu não me engano, era o Áquila, que foi abandonado pela família por suspeitas de algumas coisas, de sérias acusações,
né? E ele aí, então, se dirige a essas três criaturas, indaga de uma forma, e fala, indaga não, e fala de uma forma para essas três criaturas, que a gente se coloca no lugar dessas pessoas. Ele pergunta, o que é que vocês, infortunados da sorte, infelizes, maltrapilhos, mendigos, querem aprender do reino de Deus, através de Jesus? O que podes fazer na sua situação, na situação em que vos encontrais? Aí nós vamos perceber, eu até me veio na hora e eu botei, isso é uma fala, assim, me permitam abrir o parêntese, que me veio na cabeça o preconceito. Que nós ainda somos possuidores muito desse preconceito. Quantas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência, pelas suas deficiências físicas, por um erro que cometeu na vida e que nos procuram como esses três procuraram Levi, procurando uma oportunidade para recomeço. E muitos de nós negamos, até hoje. Isso é muito ainda até hoje, em nossa humanidade. Muito atual, né? Nós julgamos as pessoas. Exatamente, nós julgamos as pessoas pela aparência que ela vem, pela humildade que ela vem. A humildade, não, às vezes, não no sentido do coração, mas na humildade mesmo, na pobreza física, por uma deficiência, por alguma acusação que já teve, e a gente pensa logo, mas o que é que essa criatura quer? Essa criatura já foi julgada de tal jeito assim, assim, essa criatura já teve presa por roubo, né? Essa criatura sem um braço vai ajudar em quê? Essa criatura sem uma perna vai ajudar em quê? Sem os olhos, muda, vai ajudar como? E foi isso que Levi fez com aquelas três criaturas que tiveram a audácia, digamos assim, de dizer a ele, não por ousadia, mas porque já tinham ouvido pregações de Jesus e viu que Jesus direcionava exatamente no sentido de essas pessoas são ajudadas, serem ajudadas. É tanto que numa passagem do Evangelho, Jesus diz que não veio para os sãos, que quem precisa de médico são os doentes. E foi com quem Jesus andava. Então, nas pregações de Jesus, pela fala e pelos exemplos que Jesus dava, eles se sentiram no direito de ir lá perguntar em quem poderia ajudar. Que Jesus não discriminava, porque não tinha um braço, porque tinha lepra, porque era doente, porque nada disso. Jesus queria ampará-los. E ele, dessa forma, ele maltrata essas criaturas que chegam ao ponto de se sentirem tão humilhados, que saem cabisbaixo da casa do Levi e até param para pensar. Mas Jesus fala tanta coisa bonita, tanta amorosidade, mas Jesus passa para a gente uma forma tão diferente de lidar com aqueles marginalizados, com aqueles pobres fisicamente, com aqueles pobres financeiramente. Jesus faz de uma forma... Eles se deram ao direito de duvidar, porque eles se dirigiam àqueles que eram os apóstolos de Jesus, que era uma forma de saberem alguma coisa, porque eles sabiam que eram as pessoas que tinham contato direto com Jesus, eram os seus discípulos. Então, muitas vezes Jesus não estava na cidade, eles se dirigiam àqueles discípulos que estavam na cidade, para perguntar alguma coisa, para falar alguma coisa, para pedir um auxílio, porque era isso que Jesus pregava e prega através do seu evangelho até hoje. Então, essas criaturas se sentem humilhadas, se retiram da casa cabisbaixos, se sentindo assim, que não tinha condição, que não era aquilo que eles ouviam de Jesus, vai duvidando. E quando Jesus chega, que eles ouvem as falas de Jesus, eles se sentiam amparados, restaurados. Porque o que Jesus traz para a gente é exatamente isso. A restauração das nossas dificuldades, as oportunidades de recomeço. E ele foi se oferecer. É a mesma coisa, um exemplo aqui bem simples, de alguém chegar, vou dizer, citar a sopa, porque é o trabalho que eu estou presente, a pessoa chegar na sopa porque não tem os dois olhos, não tem a visão,
e pedir para ajudar na sua vida. Mas você vai fazer o que aqui, se você não enxerga? Alguma coisa ele vai ter para fazer. Ele vai poder sacar os pães contando, a pessoa dizendo, não, são 5, ele vai contar os 5. Ele pode abrir uma caixinha de leite, ele pode abrir uma sacolinha de supermercado onde vão as caixinhas dentro. Pode, Gil, todos nós podemos, todos nós temos oportunidade e temos recomeço. Ah, porque é um morador de rua, não pode entrar para carregar os pães, que Henrique chega com os pães e às vezes é muito, e Henrique sozinho, a gente às vezes está atarefado lá dentro, e Henrique, para Henrique não trazer nenhum, tem aquelas pessoas ali na porta, Henrique pede, eles entram e se sentem de uma importância infinita de fazer o trabalho, de levar o pão do carro de Henrique, lá, os pães do carro de Henrique lá para dentro da sopa. E quando saem, só obrigada, viu? Eles se sentem de uma importância infinita, porque são tão marginalizados, tão invisíveis para nós, a sociedade, que quando alguém dá um bom dia ou boa tarde, é um motivo de felicidade. E às vezes, ou a maioria das vezes, uma oportunidade dessa é que aquele espíritozinho necessita para se reconciliar, para se melhorar, para ver as coisas diferentes. Então, ele fez isso, ele se sentiu acolhido, mas mesmo assim, na esperança e de saber que o Cristo estaria ali, eles não se ausentam, eles ficam esperando Jesus chegar. Jesus chega acompanhado do discípulo Filipe e Levi, e aí se junta com Levi, numa conversa agradável e fraterna. A pouco mais ele iria fazer o Sermão do Monte, ele iria ao monte fazer a sua pregação, e na conversa fraterna, Levi, como muitos de nós, gente, isso é muito atual, isso é muito para a gente refletir, muito. Levi, não sei, a gente imagina várias coisas, se dirige a Jesus e vai contar um episódio. Que tinham chegado 3 criaturas infelizes, mendigas, maltrapilhas, aleijadas, querendo saber sobre a boa nova. E ele conta de uma forma o que poderia aqueles 3 aleijados, aqueles 3 maltrapilhos, fazer com a boa nova, fazer com o evangelho do reino. Aí quando ele está falando, ele lembra, que muitas vezes, olhe como isso é atual conosco. Quando ele lembra que quando ele está falando, ele lembra que a maioria dos discípulos de Jesus eram homens pobres e humildes, pescadores, mas fisicamente perfeitos. Porque moralmente teve o Judas, que hoje não, mas foi um espírito que moralmente era imperfeito, era aleijado, né, como a gente fala. Né? Enfermo. Quando ele lembra que no meio daqueles apóstolos, talvez ele fosse o que tivesse mais condição, ele aí, né, se retrai. Quantas vezes nós não fazemos comentários, e quando percebemos que estamos fazendo comentário, e dentro daquele comentário que nós estamos fazendo, tem pessoas em situações parecidas, e a gente aí quer consertar. Aí ele consertar, exatamente, ele para consertar, aí ele elogia. Mas que os discípulos, os nossos irmãos, os nossos colegas, é justo que esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum, porque são homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Então, eram fortes e desassombrados, eram homens valentes, porque eram pescadores, fortes porque eram pescadores, e não tinham medo de nada, então o trabalho a eles cabia. O outro, que era defeituoso, o trabalho não cabia, porque ele não tinha condição. E Jesus, gente, me desculpem, mas eu fico lendo, fico me colocando nas situações. Eu fico imaginando o rosto de Jesus, a expressão de Jesus, olhando ele contar. Contando aquilo como se ele estivesse auxiliando, né? Estivesse auxiliando, dizendo para Jesus, olha, os aleijados não ajudam, não auxiliam, né? E Jesus, com olhar fixo, amoroso, carinhoso, é esse olhar que eu queria
eu vejo assim, às vezes eu trago na minha mente, queria tanto que todos nós, em humanidades, percebêssemos, ou sentíssemos, imaginássemos esse olhar do Cristo para nós, na nossa dificuldade. Ele com aquele olhar de bondade, de amorosidade, fala para ele, permita-me ler porque é muito lindo. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Olha o termo, dos vencidos do mundo. Então é do mundo, da encarnação. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Então, como para aqueles que são tristes e deserdados na humanidade, quando recebem uma mensagem de Jesus, de Deus, como é que não deve se sentir? Os vencedores da terra não necessitam de boa notícia, que aí é onde vem. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Cada frase dessa toca profundamente na gente, quer dizer, né? Nas derrotas da sorte, nas nossas derrotas, nas nossas aflições, nas nossas angústias, é que a gente percebe a presença e a voz de Deus falando mais alto conosco. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-nos tão unidos ao céu, nas suas esperanças que reconhecemos, na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença do nosso Pai. Gente, se a gente parar para analisar cada frase que Jesus fala com Levi, nós vamos ficar aqui a noite toda, porque é de uma profundidade. De nosso Pai e seus espíritos, já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Quer dizer, nós sabemos disso. Ninguém que está com uma vida no seu alto conforto, mesmo que interiormente não esteja em conforto, mas está se achando que os bens materiais são muito mais preciosos do que os bens espirituais, nenhum desses procura ser Jesus. Né? A gente tem até uma brincadeira que a gente procura a voz de Jesus e procura a doutrina, às vezes não pelo amor, mas pela dor. E nós somos assim. Nós procuramos a Deus, a Jesus, nas nossas aflições. Se nós estamos no nosso conforto, é a mesma coisa que eu gosto, às vezes, de encaixar algumas coisas assim, que a gente vai refletindo, é a mesma coisa quando as pessoas dizem assim, eu já estou 100% modificada, eu agora estou assim, melhorei 100%. Até o momento que alguém lhe tire do sério. Porque nós somos assim, gente. Eu sou tão boazinha, já trabalhei isso, já trabalhei aquilo. Deixa alguém lhe colocar numa situação de desconforto, que a gente reage. Porque nós somos mais reação do que ação. Nós ainda somos. Nós ainda somos. E então, Levi, quando ouviu essas palavras de Jesus, ele ficou comovido, né? Tocou no seu coração. Logicamente, ele deve ter ficado, como qualquer um de nós ficaríamos, ele deve ter ficado tocado no coração, porque ele esperava talvez outra reação, talvez não conhecesse Jesus o tanto, ainda esperando outra reação de Jesus dizer que não, que estava certo. E ele ainda tentou argumentar, como muitas vezes nós fazemos. Justificar, né? Ele tenta justificar o que ele exatamente. Fez. Né? Aí ele diz assim, não, mas eu fiz, Senhor, minhas observações partiram tão só do meu imenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Ainda chamou Jesus de lento aqui, né? Para apressar, exatamente. Quer dizer, tá muito devagar, Jesus. Eu estou aqui adiantando. Exatamente. Lá aí você vê que é uma coisa é uma lição tão atual para a gente. Quantas vezes nós que aprendemos alguma coisa na doutrina, que já aprendemos e aprendemos. Quando a gente vê alguém que ainda não fez, como a gente fica dizendo, quantas vezes a gente está ouvindo uma palestra e dizem alguma coisa, quem devia estar aqui ouvindo era fulano. Não era fulano, não. Quem devia estar ouvindo éramos nós. Nós não podemos apressar o caminhar do outro. A gente pode apressar o nosso caminhar, mas o do outro não.
o do outro, a gente pode servir de exemplo para que ele aprecie o seu caminhar pelo exemplo que nós damos. E aí, Jesus, na sua sapiência, na sua sabedoria, diz para ele: quem governa o mundo é Deus. E o amor não age com inquietação. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarrilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum. Porque nós sabemos, pela história do Cristo, pela história do Evangelho, do cristianismo, que quando ficou prometido que chegaria um rei, eles esperavam exatamente isso, um rei armado em cima de um cavalo. Quem já leu aquele livro A Grande Espera tem muito a respeito disso. É um livro belíssimo, eu já li há algum tempo atrás. Com os seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo para cooperar em nossos esforços. Certamente trariam legiões de guardas, soldados, funcionários e escribas, com carros de triunfo, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desativadas da natureza. E aí me fez lembrar, no capítulo 7º, bem-aventurados, eu confundo, acho que é bem-aventurados os pobres de espíritos, que eu acho que é no item 7, que Jesus fala, agradece a Deus por não ter trazido o seu aprendizado e a sua sabedoria para os doutos e sábios, mas simples, né, e humildes, porque ele sabia que a capacidade daqueles que não está armado dos bens materiais é muito mais fácil de aprender e de compreender. Por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutaria duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construções de jardins maravilhosos, recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendesse disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus. Vejamos nessas palavras do Cristo, por isso que é necessário, às vezes, a gente se permite ler na íntegra, porque se a gente for analisar as frases e a palavra que Jesus fala, é de uma profundidade que, se nós prestássemos atenção, nós hoje estaríamos, assim, em uma condição talvez bem melhor. Porque nós temos a oportunidade de estar ouvindo, nós temos hoje uma literatura imensa, nós temos hoje uma facilidade tecnológica imensa, nós temos livros belíssimos, não só da doutrina espírita, mas de outras religiões que queiram seguir, que despertam esse amor de Deus, de Jesus em nós. Mas nós ainda queremos a aparência, o exterior, o que é bonito exteriormente, a gente não lembra do bonito da alma, que é o que a gente leva para a eternidade, né? E aí os apóstolos, ele já tinha, os apóstolos houve assombrado aquelas palavras de Jesus, né? Pela profundeza da argumentação e da palavra verdadeira e amorosa que Jesus falava, e aí Jesus continua falando que até que a esponja do tempo tenha recolhido todos esses males, que aí a humanidade vai melhorar, e nisso vai se aproximando a hora, isso a gente já diminuindo um pouco, aí, resumindo um pouco, vai se aproximando a hora de Jesus ir ao monte, acompanhado por Levi, por Filipe, que tinha chegado com ele na casa de Levi, pelo Tiago, pelo João e pelo Pedro. Isso ele sobe um monte e uma multidão de pessoas esfomeadas, marginalizadas, pessoas deficiências físicas, doentes de lepra, mães na penúria total com seus filhos no colo.
embaixo Jesus senta e prega uma das mais belas lições que ele deixou para a humanidade, que é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E quando nós ouvimos, ou lemos e refletimos a respeito dessa história, dessa passagem de Jesus com Levi, nós vamos entender com mais profundidade as bem-aventuranças que Jesus veio trazer para a gente. Essas bem-aventuranças, o Sermão do Monte, ela está no Evangelho de Mateus. Né? Tem várias conotações, tem várias formas de falar as bem-aventuranças, às vezes são 12 bem-aventuranças, outras vezes são 10, mas nas poucas que ficam realmente, que a gente consegue ler, nos traz um ensinamento e uma profundidade de mudança, de entendermos que seremos esses bem-aventurados quando tivermos praticado, você já leu no início, mas eu vou dar mais uma lida aqui, quando ele diz: bem-aventurados os pacíficos. Não, ele começa com a bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E aí, às vezes, nós falamos, porque as pessoas, nós citamos, quando nós vemos uma pessoa mendiga na rua, a gente diz, aquilo é um pobre de espírito, ou quando vê uma pessoa que briga, ou quando vê uma pessoa que que gosta de fazer apronto, a gente diz que é pobre de espírito, a gente não entende o que é ser pobre de espírito, né? Inclusive tem alguns livros que dizem que não é pobre de espírito, é pobres em espírito. Aqueles que são humildes, então são os pobres em espírito, né? Que são aqueles humildes, que são aqueles que não se julgam melhor do que ninguém, nem por mais aprendizado intelectual, financeiro, material que tenha, sabe que não é melhor do que o outro, não se julga melhor do que o outro. Tem uma passagem que os apóstolos estão discutindo e falando quem é o mais querido, quem não é, quem seria, e perguntam a Jesus qual deles era, assim, entre os discípulos, qual deles era o melhor. E Jesus responde: o que se considerar menor será o maior discípulo. Então, aqueles que se considerar menor em vaidade, em orgulho, em egoísmo, esse é o bem-aventurado, bem-aventurado como pobre em espírito. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O que serão esses bem-aventurados os aflitos? São todos aqueles de nós que passamos pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades, pelas nossas vicissitudes, sabedores que somos arquitetos dessas aflições, dessas angústias e dessas vicissitudes. E passamos com resignação dinâmica, sabendo que estamos passando com oportunidade de crescimento, de sermos melhores, para não passarmos de novo, de não repetirmos aquele erro. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são todos aqueles de nós que têm a abnegação, que têm a resignação, de entender que a mansuetude, a brandura, isso é que nos faz como aventurados, bem-aventurados. É não sermos aquele que diz assim, falou assim, eu respondo assim. Né? É saber ser manso nas dificuldades, nas discussões, nas adversidades da vida. A gente saber ouvir o outro. A gente já sabe, inclusive no Evangelho, que a moeda tem dois lados. Quando ele pergunta, ninguém pode servir a Deus nem a Mamon, que nem é que a moeda dá a César o que é de César. Se a moeda tinha o rosto de César, a moeda era de César. Então, que tudo na vida, tudo o que acontece na nossa vida tem duas faces, tem duas faces. Né? A moeda tem dois lados. Então, é quando nós tivermos essa compreensão de entender se o outro está alterado, se o outro está caluniando, se o outro está gritando, aquele outro é o doente. Então, eu sendo mansa, nós sendo mansos de coração, nós vamos compreender, deixar ele se exaltar e no momento oportuno conversar. Esses são os mansos de coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados.
São todos aqueles de nós que quisermos a igualdade. Mas não é a falsa igualdade. Ah, eu tenho, eu vou dividir. Não é. Porque o planeta de provas e expiações ainda é um planeta dessa necessidade de cada um cumprir com a sua bagagem reencarnatória. Mas a igualdade de direitos, a igualdade de saber que se o outro tem uma cor de pele, tem uma etnia, tem uma opção, é dele, não é nossa. É essa igualdade que Jesus vem nos falar, quando ele vem falar que aqueles que têm sede de justiça. Quando percebermos que alguém está sendo injustiçado e pudermos ajudar para que aquela criatura seja, para que alguém reveja algum erro daquela criatura de uma forma diferente, ou que ele não cometeu aquele erro para ele ser injustiçado, é a gente tomar esse partido com calma, com mansuetude, com brandura, e tentar ajudar da melhor maneira. Então, esses são os que têm fome e sede de justiça, né? Que quer que todos tenham o que pertence a cada um, que cada um tenha o que lhe pertence, tanto moralmente, como espiritualmente, como materialmente. Eu não posso exigir do outro, às vezes, um aprendizado que eu já tive. Eu posso ter tido um aprendizado de não ser mais maledicente, mas ser invejosa, e o outro já trabalhou a inveja e tem a maledicência. Então, é esse jogo que a gente tem que estar vendo, que o outro tem as dificuldades, como nós também temos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. Todos aqueles de nós que tivermos misericórdia, compaixão, tivermos não dó nem pena, mas compaixão daquele outro irmão nosso que esteja numa dificuldade, ter a compaixão de se colocar no lugar. E que se fosse comigo, como eu faria? Eu tenho umas frases assim dos ensinamentos de Jesus que me marcam muito. Às vezes eu falo que se a gente... E às vezes luto muito para ser assim. Se a gente fizesse ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, só bastava praticar isso. Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. O mundo seria bem melhor. Então, os misericordiosos são aqueles que dão perdão, que não têm julgamento, que têm misericórdia, que têm compaixão. A palavra é compaixão para os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqueles que possuem a simplicidade. Aqueles que não são egoístas, que não são vaidosos, que não são orgulhosos. A simplicidade de coração. É você ser simples de coração. É você entender, é a gente entender que o outro é exatamente nosso irmão. A matéria-prima é a mesma, o pai é o mesmo, com dificuldades e vicissitudes e caminhadas diferentes, porque cada um de nós temos o nosso processo reencarnatório. Mas cada um de nós fomos criados simples e ignorantes. E todos nós vamos ser simples e perfeitos relativamente. Com a perfeição relativa. Então, todos nós temos essa caminhada. Então, quando nós começarmos a entender isso, nós vamos ter essa empatia, que é a palavra hoje da moda, é muita empatia, né? Essa empatia com o outro. É saber que nós temos que ser, sim, limpos de coração, que temos que ser, sim, misericordiosos, que temos que ser, sim, pobres em espíritos, de sabermos que não somos melhor que ninguém, de sabermos que podemos ser os pacificadores. Os pacificadores, bem-aventurados pacificadores, são aqueles que no momento de desavenças, de agressões, de desavenças mesmo, a gente está no meio como esteio, para pacificar, né? Ao invés de aumentar aquela contenda, a gente ser aquela pessoa que pacifica, que ouve um lado, ouve o outro, pondera com um, pondera com o outro. Isso são os pacificadores, são aqueles que querem a paz. E nós não podemos fazer a paz exterior se não a possuímos interiormente.
Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então, para que sejamos pacificadores, nós precisamos ter primeiro essa paz dentro de nós. Sermos quietos, sermos mansos, termos brandura, termos mansuetude, termos compaixão, termos alegria de viver, porque o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino de Deus, nos traz para sermos felizes, para sermos alegres, porque está nos ensinando quais são as vias que nós temos que tomar e que fazer conosco para sermos felizes. Então, o Sermão do Monte nos traz todas essas reflexões, todas essas bem-aventuranças, que não ficamos pensando que a bem-aventurança é para o outro, não, a bem-aventurança é para cada um de nós. Quando Jesus falou para aquela turba de infelizes que estavam ali lhe ouvindo, todos eles saíram tocados pela veracidade, pela magnitude, pela sabedoria, pela singeleza, amorosidade que Jesus tinha nas suas palavras, tão tocando os corações. E isso fez com que Levi, ali ouvindo, junto com os outros discípulos, quando ele percebe no meio da multidão se desfazendo, ele percebe os 3 amigos abraçados, saindo. E aí eles o procura, né, se aproxima deles, abraça, que foi uma forma de pedir o perdão pelo que ele tinha feito. Que nós possamos, nessa caminhada nossa, estarmos fazendo isso, mesmo que tenhamos ainda nossos momentos de dificuldades, nossos momentos às vezes, de raiva, porque ainda é muito comum, né, em cada um de nós que ainda está no planeta de provas e expiações, mas que quando assim o fizermos, quando assim machucarmos, magoarmos alguém, tenhamos a capacidade, a humildade e a simplicidade de reconhecer e pedir perdão. Né? Porque vai nos trazer uma leveza muito grande, nós vamos sentir aliviados, porque naquele momento nós erramos, mas reconhecemos, quando ouvimos, deixamos a voz de Jesus, a voz de Deus nos falar, tocar os nossos corações, nós vamos reconcilia-te com os teus inimigos enquanto está a caminho. Uma fala de Jesus também. Não estejamos em igrejas católicas, evangélicas, em centros espíritas, fazemos todo tipo de tarefa ou de trabalho, se não conseguimos nos reconciliar ainda com os inimigos que temos, ou que fazemos, ou que fizeram de nós inimigos. Então, que estejamos sempre prestando atenção a essas bem-aventuranças do Sermão do Monte, que, como nos disse Mahatma Gandhi, nada se perde, pode perder tudo, mas se ele ficar, nada se perdeu, porque no Sermão do Monte está todas as orientações e os exemplos do Cristo. Boa noite, obrigada. E depois que Jesus viu, né, que Levi tinha se retratado, né, e abraçado, aí Jesus ficou encantado, né, e aí ele finaliza, né, a gente não pode deixar de falar isso não, aí Jesus arremata e fala exatamente, no finalzinho já, né, ele fica feliz porque ele percebe que as palavras dele tocou o coração de todos aqueles que estavam ouvindo, em especial de Levi, que talvez naquele momento fosse o mais necessitado de ouvir, que é aquilo que a gente às vezes eu leio alguma coisa, ouve alguma vez, fulano devia ouvir isso. Não. Os primeiros tem que ouvir somos nós, que quando chega para nós. Então, quando Jesus vê ele se reconciliar, ele procurar aqueles três espíritos que ele tinha maltratado, aquelas três criaturas que ele tinha maltratado no início, e é isso que Jesus sente conosco. Quando nós nos deixamos ser tocados pela sua palavra. É isso que Jesus sente. Imagina a alegria dos amigos espirituais, dos nossos anjos de guarda, de Jesus, quando vê que a gente aprendeu, que a gente
está pondo em ação aquilo que ele veio nos ensinar 2020 e tantos anos atrás. Entendeu? A alegria que Jesus sentiu com Levi, tenhamos certeza absoluta que é a mesma alegria que ele sente conosco quando nós estamos seguindo o Evangelho, seguindo a Boa Nova. Bem lembrado, eu tinha esquecido desse finalzinho, e é um finalzinho assim, né? Porque para que a gente analise e pense e reflita, que todas as vezes que nós fazemos, me lembra muito uma parte do Evangelho também, que quando ele diz, quando tiveste nu, tu me vestiste, quando tivesse com fome, tu me deste de comer, né? Então lembra muito, quer dizer, ele vem com aquela gratidão, porque nós estamos fazendo a outra. Então quando nós aprendemos os ensinamentos dele e praticamos com os nossos irmãos, que somos uma família só, somos uma família universal, estaremos talvez não muito próxima, mas também talvez não muito distante, de sermos essa família universal, de nós nos colocarmos no lugar do outro, aquilo que nós falamos antes, fazer ao outro o que o outro gostaria, que gostaríamos que o outro nos fizesse, é nos colocar, a compaixão é isso, é nos colocar no lugar do outro. Então, quando Jesus percebe essas atitudes nossas, percebe essas reações nossas de amorosidade, de fraternidade, de simplicidade, de auxílio, não só externo, mas principalmente interno. Porque mais importante para Jesus, ele saber que nós estamos fazendo o externo, porque já aprendemos internamente. Foi o que aconteceu com Levi, né? Muito linda. Obrigada por ter me lembrado. Eu ia esquecendo do grande final. Grande finale, que Jesus fala, né? Depois de todas as bem-aventuranças, ele fala, bem-aventurados aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Aí é muito lindo, né? Exatamente, ele fecha com essa bem-aventurança, né? Muito bom. O curativinho aqui toda hora está soltando, mas... Não dá nem para ver. Pois então, queridos amigos, foi tipo. Muito rica, né? A palestra, a live de hoje, né? Está sempre batendo nesse tema, né? Como se dissesse, não jogue pérolas aos porcos também, né? Porque para quem é o destinatário da mensagem do Evangelho, né? Então são realmente os sofredores, né? Como ele disse, né? Eu não vim para os sãos, né? Para os enfermos. E nós todos somos esses sofredores, talvez não fisicamente, mas moralmente, espiritualmente, ainda somos esses aleijados, né? Ainda somos esses com dificuldades nesse sentido de amorosidade, de fraternidade, porque se nós analisarmos direitinho, o caminho é simples, mas é complexo, porque se a gente perceber as nossas mudanças, elas têm que ser primeiro interiores. Não adianta eu estar falando ou eu estar exteriormente fora do meu lar, fora da minha família, praticando uma coisa, falando uma coisa que eu não pratico com aqueles que são os meus próximos, mais próximos. Eu não posso fazer isso se eu não tenho isso dentro de mim. Como é que eu vou querer fazer a paz se eu não tenho ela dentro de mim? Como é que eu vou querer ser misericordioso se eu não tenho misericórdia comigo? Se eu me exijo, se eu me cobro, se eu me culpo pelas minhas deficiências. Porque o autoconhecimento é exatamente a reforma íntima, é exatamente esse, o autoconhecimento e o auto-perdão. Você saber que você tem aquelas dificuldades, mas que você tem um potencial muito grande, muito maior de extingui-los, né? É não focar no defeito. É praticar a virtude, que quando você começa a praticar a virtude, o defeito desaparece, o erro desaparece. Não é isso? Então, as bem-aventuranças nos traz assim, uma alegria. Esse livro, eu estou apaixonada por esse livro, porque as lições, a maioria das lições, pelo menos que eu já li, são diálogos de Jesus com os seus discípulos. E quem são esses discípulos de Jesus? Todos nós. Hoje somos os discípulos de Jesus. Né? Porque na época ele tinha os 12 discípulos, que foi escolhido
para expandir a boa nova. Mas hoje, nós todos somos discípulos de Jesus. Então, cada lição dessa, cada diálogo de Jesus com o seu discípulo, a gente se coloca no lugar daquele discípulo. Porque ainda nós vamos percebendo que é interessante, que a gente vai lendo e vai percebendo que nós temos as dificuldades que o Levi tinha. Nós, que eu estou generalizando, né? Muitos de nós temos ainda aquelas dificuldades que Levi falou. Nós ainda temos preconceitos, né? Às vezes velados, a gente diz que não para aparecer na foto bonitinha, mas interiormente, às vezes velados, nós temos os nossos preconceitos, nós ainda julgamos, nós ainda falamos, nós ainda queremos saber muito mais de uma coisa ruim que acontece com alguém do que de uma coisa boa, né? A gente tem muito ainda essas dificuldades, ainda proveniente do ser espiritual que somos, saídos do mundo de primitivismo para o mundo de provas e expiações. Mas nós já somos sabedores, principalmente nós que temos a oportunidade de ler, de ouvir, de já ter um pouco de entendimento do que Jesus quer de cada um de nós, como seus discípulos. E a paciência dele conosco, né? 2000 e tantos anos, nessa paciência conosco, a gente cai, oportunidade de novo, recomeço, volta para o mundo espiritual, aprende lá, desce para pôr em prática, chega aqui, não põe em prática, volta de novo. Se você vê que são oportunidades belíssimas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa lá no centro, ela falando qualquer coisa, e eu falando, gente, se a gente parar para imaginar, nós somos 7 milhões e bilhões e não sei quantos já encarnados. E tem 20 e tantos bilhões de espíritos que querem reencarnar. E a gente, com a oportunidade da reencarnação, esfaixando. Deixando, na próxima eu faço. Não, faço nessa. Vamos fazer nessa. Né? E as bem-aventuranças que Jesus deixou para a gente no Sermão do Monte, só a gente se colocar, não precisa sermos os bem-aventurados em tudo. Mas comecemos com... Olha o tempo, o Fernando já está regulando o tempo. Vamos só finalizar. Assim. Ângela, boa noite. Vamos só finalizar, lembrando, né, que Jesus usou uma expressão idiomática da época, bem-aventurados felizes, né? Feliz és tu. Como naquela época se falava, bem-aventurados és tu. Por que bem-aventurados? Por que bem-aventurados os aflitos? Por que bem-aventurados os injustiçados? Porque quando passamos por um sofrimento, uma dor, a mensagem de Jesus, ela penetra no nosso coração. Exatamente. Se eu estou lá no topo do poder, se eu tenho tudo, eu não vou parar para assistir uma live, porque eu não vou ter tempo, porque eu tenho minha empresa, eu tenho meu carro. Exatamente. Mas se eu tenho um sofrimento, uma dor, essa live aqui vai entrar e penetrar. Então, vai entrar, penetrar, e aí eu vou conseguir fazer a minha parte e seguir. Por isso, felizes. Então, quando é chegado o momento, o testemunho, o momento... Os bem-aventurados são aqueles os bem-aventurados que Jesus disse, são aqueles felizes porque eles compreenderam a sua mensagem. Exatamente. Então, eles conseguem. Exatamente. O terreno está fértil para lançar as mensagens de Jesus e aí... Exatamente. E aí seguirmos, né? Exatamente. Então, vamos concluir. A nossa prece, senão daqui a pouco o Fernando... Vai me tirar da live. Não tira, não. Nesse momento de alegria, Mestre amado Jesus, em que refletimos sobre seus ensinamentos, nessa nossa conversa da noite, queremos agradecer a tudo que tem nos concedido, pela sua paciência, pela sua amorosidade, para cada um de nós. Aos espíritos amigos que estiveram aqui conosco, a nossa gratidão eterna, responsáveis por essas lives das quintas-feiras, que possamos, Senhor, ajudado por esses espíritos, estarmos cada vez mais perseverantes no nosso intuito de sermos melhores, hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Abençoa o Porto da Paz, a nossa casa, que nos ampare e nos abriga de todas as nossas dificuldades.
Ilumina, Senhor, os mentores espirituais do Porto da Paz, para que possamos retornar presencialmente, no momento certo, amparados por todos. Abençoa a nova diretoria, que seja de trabalho, de alegria, de compreensão, de tolerância e de aprendizado. E a nós, Senhor, pequeninos aprendizes do Teu Evangelho, nos dá a perseverança, a paz. Que tenhamos uma noite de muito reconforto, que possamos amanhã, ao dia amanhecer, o sol brilhe em nossos corações, com os Teus ensinamentos e as Tuas lições. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. O Porto da Paz agradece suas Boa reflexões, sua noite. presença. Né? Agradecemos muito. Boa noite a todos. E até Boa quinta que noite, vem, né? beijo. Com certeza. Beijo. Até quinta, Beijo. gente. Gratidão. Beijo. Beijo. Beijo a todo mundo que esteve aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.